Amém? Glória a Deus. Irmãos, ontem à noite, deixa eu ir mais para frente aqui, que eu gosto de ficar na frente. O meu menino ontem foi dormir cedo. Aí eu fui ler a Bíblia, fui estudar um pouco. E Deus me lembrou uma palavra que eu preguei já há quase 2 anos. E eu falei ontem, se eu tiver a oportunidade de pregar amanhã, eu vou pregar ela. E parece que já estava certo, né? Mas eu creio que Deus vai falar ao seu coração por essa palavra. É algo que eu não sabia que eu ia pregar, mas glória a Jesus, Ele prepara a gente. Eu queria começar aqui em Atos capítulo 1 e Atos capítulo 2. Pedro, ele traz a revelação de 2 profecias que aconteceu no capítulo 1, e ele traz a revelação de outra profecia que aconteceu no capítulo 2. Aqui no capítulo 1, no versículo 16, eles vêm falando sobre um novo discípulo que tinha que ser colocado no lugar de Judas. Que Judas, como você sabe, Judas foi o traidor, aquele que traiu Jesus. E ele fala aqui no versículo 16: irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por meio da boca de Davi acerca de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele fala aqui que Judas, ele fala de Judas aqui porque já tinha acontecido. Não que Judas nasceu para trair Jesus, mas como ele fala aqui acerca de Judas, porque Judas já tinha feito, Judas já tinha traído a Jesus. Então por isso que ele fala de Judas e coloca o nome de Judas. Mas ele diz que aquilo aconteceu porque foi predito. Foi algo que o Espírito Santo já havia falado pela boca de Davi nos Salmos. E se você ler no Salmo 109, no Salmo 63, você vai ver alguns versículos que falam sobre esse acontecido. Como diz aqui no versículo 20, diz assim: porquanto continuou Pedro, está escrito no livro de Salmos, fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Então isso está escrito em Salmos acerca da pessoa que iria trair Jesus. Veja, Judas não nasceu para trair Jesus. Judas se encaixou naquela posição por conta de quem ele era, por conta da pessoa que ele se tornou ao andar por Jesus. A Bíblia fala, Jesus fala em João capítulo 13, versículo 10, se não estou enganado, que os discípulos, Jesus fala assim: vocês estão limpos por meio da palavra que eu vos tenho pregado. Aí ele diz: mas nem todos estão limpos. Por que nem todos? No capítulo 16 de João ele diz que nem todos, porque um era o diabo. Ele falava de Judas. Porque Judas não foi limpo pela palavra, porque Judas não dava ouvidos à palavra. Judas era aquele discípulo que andava com Jesus, mas só andava para fazer multidão, né? Tomava conta da bolsa, tomava conta do dinheiro de Jesus, né? Para quem pensa que Jesus era pobre, Jesus tinha até tesoureiro, né? Mas isso deixar para outra história. Mas Judas andava com a bolsa do dinheiro, e a Bíblia fala que ele roubava a bolsa de Jesus. Então ele nunca se encaixou na posição que Jesus queria que ele se encaixasse. A culpa não foi de Jesus, a culpa foi dele. Ele que não quis ouvir, ele que quis fazer aquilo da forma que ele queria. Porque se você ler em Marcos capítulo 2, você vai ver que Jesus chamou a quem ele quis, e Judas estava no meio quando chamou os 12. Então Jesus chamou os 12 discípulos para andar com ele, para escutar a palavra, para ensinar a ele. O problema é que Judas não quis ser ensinado, não quis aprender. Então por isso a Bíblia fala que o diabo tomou conta dele, entrou em Judas. Lucas fala isso. Então não era que Judas nasceu para trair Jesus, eu quero que você entenda isso, mas Judas se encaixou naquela posição. Então qual é o tema dessa mensagem que eu quero falar para você? O tema é o seguinte: em qual profecia você quer se encaixar? Ou em qual profecia você quer viver? Por quê? Porque existem profecias na palavra, existem coisas que vão acontecer ainda na palavra, que coisas boas e coisas ruins. Mas
a boa ordem, você que vai escolher na qual você vai entrar. Por exemplo, deixa eu abrir aqui em 2 Timóteo capítulo 3. Você quiser abrir também na sua casa, 2 Timóteo capítulo 3. Paulo falando para Timóteo, queria acontecer nos últimos dias, já está acontecendo hoje. Ele diz assim: sabe, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Aí ele diz: afasta-te, pois, portanto, desses também. Veja, Paulo está dizendo a Timóteo que ia acontecer nos últimos dias, que iam ter homens desse jeito, homens blasfemos. E quando ele fala homens, ele engloba homem, mulher. Eles são homens blasfemos, amantes do dinheiro, mais amantes das riquezas do que amantes de Deus. Então ele fala de muitas características ruins que iam acontecer nos últimos dias. Só que tem um problema. Não, essas pessoas que vão fazer essas coisas não nasceram para fazer essas coisas. Assim como Judas não nasceu para trair Jesus, essas pessoas não nasceram para fazer isso. Então alguém vai ter que se encaixar nessas coisas que ele falou aqui. E a pergunta que eu quero fazer para você é essa: será que você vai querer fazer parte dessa profecia? Será que você vai querer fazer parte dessa lista que Paulo falou aqui para Timóteo? Ou você vai querer fazer parte de outras profecias? Daqui a pouco eu vou falar de outras profecias melhores. Então, a profecia que você vai fazer parte, você vai decidir. Então, se você quiser entrar nessa lista, você vai entrar. Você vai ser incapaz de perdoar. Você vai ser uma pessoa sem amor, se você quiser. Se você quiser, você vai ser sem domínio próprio. Se você quiser, você vai ser arrogante. Se você quiser, você vai ser presunçoso. Se você quiser, você vai ser blasfemo. Se você quiser. Deus não colocou você nesse planeta. Você não está nesse planeta para ser isso aqui que Paulo falou, para viver isso nesses últimos dias. Então você entra nisso aqui se você quiser. Você participa dessa lista se você quiser. O pastor falou aqui no começo que ele ia falar sobre a morte que nós temos que morrer. E a morte que nós temos que morrer, a verdadeira morte, é a gente mortificar a nossa carne. É a gente colocar o nosso corpo, o nosso eu no lugar dele, para que a gente possa viver a vontade de Deus, para que a gente possa viver da forma que Deus quer. Então, se a gente não morrer para nós mesmos, a gente vai ser blasfemo, a gente vai ser amantes de nós mesmos, a gente vai ser inimigo de Deus. Então a gente vai se encaixar nessa profecia. Então, se você não quer se encaixar nessa profecia, morra, mate sua carne, mate o seu eu, e viva aquilo que Deus quer que você viva aqui nessa terra. Amém? Deixa eu abrir aqui outro texto, em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Jesus vem falando sobre a árvore boa que dá bons frutos, a árvore ruim que dá maus frutos. E no versículo 21, versículo 20, ele diz assim: portanto, pelos seus frutos, a árvore, os conhecereis. Pelo fruto que você dá. Porque veja, você pode ser uma árvore bonita, você pode ser uma pessoa bonita, uma pessoa que se veste bem, uma pessoa que fala bem, mas se aquilo que você está fazendo não está de acordo com a sua aparência, você é uma árvore bonita, mas o seu fruto não está de acordo com a árvore que você está mostrando ser. Então, Jesus falou que é pelos frutos que a gente conhece a pessoa. Amém? Tem alguns lugares aí que se a pessoa chegar com um paletó, chegar com uma gravata, uma coisa e outra, você não, aquela pessoa ali não. Mas às vezes ninguém conhece a pessoa. Só conhece as pessoas pelas ações, pelos frutos, pelo caráter da pessoa, não é pela aparência.
Então não julgue pela aparência, julgue pelos atos que as pessoas fazem. Amém? Então ele diz assim no versículo 21: nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Jesus está falando aqui de coisas que vai acontecer ainda. Entrar no reino dos céus, a gente pode entrar hoje, mas ele está falando nesse momento aqui de entrar nos céus, entrar na totalidade no reino de Deus. Ele está falando de algo futuro. Ele diz que nem todo mundo que diz hoje, Senhor, Senhor, vai entrar na totalidade do reino de Deus. Nem todo mundo que fala isso. Aí ele diz: muitos dirão a mim naquele dia. Veja que é algo futuro, é uma profecia: Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei: nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Veja, Jesus está falando de algo futuro. Então ele diz: olha, nem todo mundo que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus. As pessoas que fazem isso hoje vão dizer naquele dia: mas Senhor, nós expulsamos demônios no teu nome, nós curamos enfermos no teu nome, nós realizamos milagres no teu nome. E ele vai dizer: mas se afaste de mim, porque eu não conheço vocês. Eu li aqui no começo Oséias capítulo 6, versículo 3, onde o profeta diz que nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Por quê? Porque veja, o nome de Jesus é um nome muito forte, é um nome muito poderoso. O nome de Jesus, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, o nome de Jesus é um nome muito forte. Então, se você usar esse nome com autoridade, ele vai funcionar. Se você usar esse nome com fé, ele vai funcionar. Mas não adianta você usar o nome de Jesus com fé, com autoridade, e não conhecer ele. Você tem que conhecer ele para que você possa usar o nome dele com sabedoria, e que você possa chegar diante de Jesus naquele dia e dizer: Senhor, eu expulsei demônio no teu nome. Ele vai dizer: eu sei, eu conheço você. Porque se você não conhecer Jesus, você vai fazer coisas no nome dele, mas sem conhecer ele. E ele não quer que você faça coisas no nome dele sem conhecer ele. Ele quer que você faça coisas no nome dele, mas conhecendo ele, sabendo quem ele é. Veja o que ele diz: afastem-te. Pulou aqui. Então ele diz: nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença. Veja, é algo que vai acontecer no futuro. Você pode entrar nessa profecia no futuro ou não. É uma decisão sua. Muita gente hoje tem brincado com a palavra, brincado com Deus. Mas se a gente buscar entender isso aqui e conhecer Deus e fazer as coisas no nome de Jesus, conhecendo o nome, conhecendo de quem nós estamos falando realmente, nós não vamos ser envergonhados naquele dia. Amém? Você pode dizer amém para eu escutar aqui? Glória a Deus. Então essas profecias, eu dou um conselho para você: não entre nelas, não participe delas. Amém? Existem profecias na palavra que é para mim e para você viver. Eu queria abrir com você agora de novo em Atos capítulo 2 agora. Atos capítulo 2, onde Pedro revela outra profecia. A primeira ele fala de Judas, que Judas traiu Jesus, se encaixou naquela posição em uma profecia. Havia uma profecia acerca de um traidor e Judas se encaixou nela. É isso que eu estou tentando falar para você. Existem profecias ruins na palavra que a gente não precisa se encaixar nela. Amém? Em Mateus também capítulo 24, se você ler lá depois, Jesus está falando sobre os últimos dias. E ele diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriará. O amor de muitos se esfriará. E a palavra amor ali no original é a palavra ágape. A palavra ágape é a palavra que retrata o amor de Deus.
O amor ágape, o amor incondicional. E só quem tem um amor incondicional aqui neste planeta são os filhos de Deus. Então, quando ele fala que o amor de muitos se esfriará, ele está dizendo que o amor dos filhos de Deus nos últimos dias se esfriará. Então é uma profecia para os últimos dias. Mas eu digo algo para você: não participe dessa profecia também. Não deixe seu amor esfriar. Não deixe o seu amor por Jesus e pelos seus irmãos se esfriar. Continue mantendo ele aceso, continue mantendo ele firme no Senhor. Amém? Então aqui em Atos capítulo 2, versículo 16, Pedro diz assim também. O texto vem falando do momento em que eles foram batizados com o Espírito Santo, foram batizados com poder, em que línguas de fogo vieram sobre cada um deles, e eles foram cheios do Espírito Santo. E algumas pessoas pensaram naquele momento que eles estavam embriagados, que eles estavam bêbados, porque um falava uma língua, outro falava outra língua, e eles pensavam que, e o pessoal ali ao redor, alguns judeus de algumas cidades também ao redor de Israel, pensavam que eles estavam embriagados. E Pedro diz assim no versículo 16: muito diferente disso, o que está ocorrendo foi predito pelo profeta Joel. Aí ele diz assim: nos últimos dias, veja, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Veja, é uma profecia que Pedro revela aqui, que Joel falou. Ele diz: olha, o que está acontecendo aqui foi predito pelo profeta Joel, que Deus falou que ia derramar do seu espírito sobre todos os povos. E os seus filhos terão sonhos, os velhos terão sonhos, seus filhos profetizarão. Então essa profecia aqui, eu dou um conselho para você: se encaixe nela. Amém? Entre nela, participe dela, faça parte dessa profecia, porque é uma profecia que é para a igreja viver, é uma profecia que é para a igreja entrar dentro dela. As outras não, mas essa aqui você pode mergulhar de cabeça. Entre nesse rio do Espírito. Amém? Participe desse batismo do Espírito Santo, porque já aconteceu, já começou a acontecer há quase 2000 anos atrás, e continua acontecendo. E o que é que está precisando? Está precisando de eu e você. Você que está em casa, é você mesmo que está assistindo. Está precisando de eu e você mergulhar nessa profecia de ser cheio do Espírito, de ser cheio da presença, de ser cheio de Deus. Amém? Seja cheio de Deus aí na sua casa agora. Adore o nome dele na sua casa agora. Amém? Está disponível para você. Aleluia. Então dessa profecia você pode entrar, nessa profecia você pode se encaixar nela. Glória a Deus. Mas não somente essa, tem mais. Deixa eu abrir aqui em 1 João capítulo 3. Primeira carta de João capítulo 3. Aleluia. Primeira carta de João capítulo 3. Veja o que é que João diz aqui. Ele diz assim, versículo 1: vede que imenso amor tem nos concedido o Pai, ao ponto de sermos tratados como filhos de Deus. Aí ele diz: e em realidade somos filhos de Deus. Por esse motivo o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Aí ele diz: amados, agora somos filhos de Deus. Ei, veja o que ele diz: amados, agora, você que está em casa, você é agora filho de Deus, filha de Deus. Você não vai ser, você é agora filho de Deus. Aleluia. Ele diz: amado, agora somos filhos de Deus,
E ainda, veja, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas, todavia, sabemos que quando Ele se manifestar, quando o nosso Senhor Jesus Cristo se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Glória a Deus. Veja, ele diz, nós somos filhos de Deus, mas ele diz, mas todavia sabemos que quando Ele se manifestar, veja, é algo futuro. Jesus ainda vai se manifestar sobre a terra. Ele ainda não se manifestou de uma forma total. Ele ainda não veio de uma forma visível. Aí ele diz, mas quando Ele se manifestar, é uma profecia isso, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Como é que Jesus é hoje? Eu não sei se você se lembra de uma passagem lá em João capítulo 20, quando Maria Madalena vai até o túmulo, e chega lá, o túmulo está aberto, Jesus tem ressuscitado, e ela diz, Maria, vai lá e diz aos discípulos que eu ressuscitei. E ele diz que, a Bíblia diz que enquanto os discípulos estavam reunidos em um lugar fechado, veja, um lugar fechado, não tinha nenhuma porta aberta, a Bíblia diz que Jesus apareceu lá, atravessou a parede e disse, a paz seja convosco. Agora eu quero que você entenda isso. O que João está dizendo aqui é que esse corpo que Jesus tem hoje, de atravessar paredes, nós seremos semelhantes a Ele, nós seremos igual a Ele como Ele é hoje. Então, da forma que Jesus é hoje, o corpo que Jesus tem hoje, o corpo glorificado que Jesus tem hoje, eu e você vai ter. Nós vamos ter o mesmo corpo que Ele tem hoje, o corpo glorificado. Agora entenda, isso é uma profecia, isso ainda vai acontecer, mas dependendo de mim e de você, nós vamos viver isso aqui ou não. Como é que você tem vivido nesse tempo? Conhecendo e prosseguindo em conhecer, ou você conheceu e parou de conhecer? Ou você conheceu e esqueceu de Deus? Ou você conheceu e se afastou de Deus? Você só vai viver as profecias da palavra, as profecias boas da palavra, se você estiver em Jesus, se você permanecer em Jesus. Amém? Deixa eu abrir agora aqui uma das melhores profecias da palavra. Glória a Jesus. Uma das melhores profecias da palavra. Livro de Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. Eu vou ler a partir do versículo 1 até o versículo 5. Veja, isso aqui ainda vai acontecer. Você pode viver isso aqui ou não, dependendo da sua forma de viver em Deus. Veja o que é que está escrito aqui em Apocalipse capítulo 21, a partir do versículo 1. Diz assim, João falando algo que ele viu no futuro. Ele diz, então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não mais existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. Eu ouvi uma voz que procedia do trono e declarava, eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais Ele habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles, e será o seu Deus. Isso aqui é a parte mais bonita do texto, essa daqui, irmãos.
A parte mais emocionante do texto é essa daqui no versículo 4. Ele diz assim: Ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. E aquele que está sentado no trono afirmou: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve isso, pois estas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. Glória a Deus. Veja, isso aqui ainda não aconteceu, mas o texto diz que Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, e não haverá mais pranto, e não haverá mais dor, e não haverá mais lamento. Essa profecia é uma profecia que eu quero viver, é uma profecia que eu quero estar lá para ver, é uma profecia que eu quero me encaixar nela, mas depende de mim, se eu vou estar lá ou não. Porque se você for ler um capítulo atrás de Apocalipse, ou 2 capítulos atrás, você vai ver que algumas pessoas não vão estar aqui. Por quê? Porque vão ser lançadas no lago de fogo. É uma profecia que ainda vai se cumprir, mas eu não quero estar nessa profecia, eu quero estar nessa aqui. Eu quero ver a cidade santa, eu quero ver a nova Jerusalém, eu quero ver o novo céu, eu quero ver a nova terra, eu quero ver tudo novo que Deus vai fazer para os seus filhos. E como o texto diz, Ele será o nosso Deus. Aleluia. Não que Ele não seja, mas Ele será o nosso Deus. Por quê? Porque nós vamos habitar com Ele, nós vamos ver Ele face a face, nós vamos morar com Ele. Glória a Deus. E isso é o que eu quero viver. Isso é o que você tem que esperar em Deus para viver. Não deixe as circunstâncias do dia a dia, as coisas que acontecem ao nosso redor, afastar você dessas coisas. Não deixe as coisas que acontecem na sua vida afastar você dessas promessas de Deus, dessas profecias de Deus. Mas que você possa ansiar, buscar, viver isso, em nome de Jesus. Amém? Então busque viver as profecias corretas. Não entre naquelas profecias que são más, que infelizmente vão acontecer. Não tem como, vai acontecer, porque se Deus falou, se Jesus falou, porque vai acontecer. Mas eu e você, nós não precisamos nos encaixar nessas profecias. Nós podemos sim nos encaixar nessas profecias que eu falei. Tem mais, tem muito mais. Se a gente for ler a Bíblia aqui, não é passar a noite todinha falando disso aqui. Mas eu acredito que essa que eu falei nessa noite é suficiente para que a gente possa entender que tem coisas boas para a gente viver aqui. Amém? Que tem profecias boas para a gente se encaixar nela e vivê-las. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos louvar o Senhor mais um pouco. Amém? Daqui a pouco a gente vamos orar. Quero orar pela sua casa, pela